antes contar para vocês um pouquinho como funciona na prática essa leitura. Qual é a origem da leitura da Torá ritual como a gente conhece hoje? Bom, isso teve origem mais ou menos há 2.500 anos atrás, quando o nosso povo tinha voltado do exílio na Babilônia. E aí, retornando, pelo menos aqueles que retornaram, porque a Babilônia dizem que era um lugar tão legal, tão cosmopolita, tão grandioso, com tantas culturas, e as pessoas, a comunidade judaica vivia relativamente bem lá. Então, muitos acabaram ficando, muitos mesmo. Mas aqueles que voltaram, trataram de reconstruir a vida lá na terra deles, se depararam com a situação de que muitos não estavam mais familiarizados com o texto da Torá. E aí qual foi a grande sacação? Um cara chamado Ezra, o que ele fez? Está rolando feira, mercado? Vou levar a Torá no mercado, colocar um banquinho ali e vou começar a ler para todo mundo. Agora vocês imaginam, na feira mesmo, galinhas, vendedores de frutas, aquela gritaria, aquela confusão, e o cara lá, coitado, com uma banquinha e lendo a Torá. Claro que ele não podia ler muito placidamente, ele tinha que usar todo o potencial de voz que ele tinha e dramatizar muito essa leitura para que ela ganhasse corpo em meio àquela confusão toda. Bom, passando mais um tempo, essa maneira teatralizada de se ler a Torá foi ganhando mais estrutura, mais forma. E aí surgiram, se vocês derem uma olhada no Rumash, que é o livro que a gente usa para acompanhar a leitura, deve ser esse de capa azul. Se vocês abrirem qualquer página, vocês vão ver que no texto tem sinaizinhos, além das vogais, aqueles pontinhos, aqueles tracinhos. Ou seja, tem um monte de outros sinaizinhos que foram codificados já depois por um grupo de pessoas chamados, não muito humildemente, os donos da tradição. Segundo eles, eles teriam essa tradição herdada desde a antiguidade, e aí eles conheciam a situação toda e estruturaram todo esse sistema, quase um sistema de divisão gramatical, e pontua e enfatiza, enfim, a leitura da Torá como um todo. Com o desenrolar do amadurecimento cultural e artístico do povo, essa maneira que ainda talvez fosse um pouquinho rudimentar, foi ficando mais bonita, mais refinada, mais requintada, e com o espalhamento do nosso povo ao redor do mundo, foi ganhando variações. Quer dizer, se a gente vai ver uma leitura da Torá na Síria, não sei se hoje em dia, os judeus da Síria, um exemplo que eu vejo, mas enfim, vai ser completamente diferente de uma leitura da Torá feita na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na França, ou no Líbano, ou no Iêmen, enfim. O sistema é o mesmo, mas a maneira de cantar, a maneira de transmitir isso é completamente diferente. Mais um detalhe, a gente lê a leitura em hebraico ainda. É uma língua que pouca gente no mundo hoje tem domínio dessa língua suficiente para se entender as construções gramaticais, as estruturas de língua tão complexas do hebraico clássico, do hebraico erudito. Em alguns momentos se resolveu isso se colocando a figura de um tradutor do lado do cara que estava lendo. Então o cara lia uma frase, aí o camarada vinha do lado e lia essa mesma frase, e isso a gente tem registro disso ter sido traduzido para o aramaico. Se o hebraico já é complicado, imagina o aramaico. E aí a gente tem registro de uma coisa interessante também, que há pouco tempo atrás, acho que já no século XX, no Iêmen, se manteria esse costume dessa tradução para o aramaico, mesmo que ninguém no Iêmen falasse mais aramaico. A gente resolve essa questão hoje em dia colocando simplesmente a tradução no livro, ao lado do texto, para quem quiser acompanhar e compreender melhor o que está sendo lido. Como já foi falado, o momento da leitura é um momento central no Bar Mitzvah, no Bat Mitzvah. Os meninos e as meninas não mais estão sentados ouvindo esse texto ser lido, mas estão pegando esse texto nas mãos e eles e elas estão lendo, estão transmitindo esse texto adiante. E isso acho que dispensa comentários, de quão legal e quão
interessante isso é. Então vamos lá, dar início à nossa leitura.